Boa tarde, bem-vindos a Downing Street para o briefing de hoje sobre coronavírus. Estou acompanhado pela doutora Susan Hopkins, da Public Health England e do NHS Test and Trace. Hoje tem uma atualização sobre o progresso em nossa batalha contra coronavírus, algumas novas evidências da eficácia das vacinas, uma atualização sobre os casos da variante brasileira de preocupação e financiamento extra para apoiar a saúde mental nas escolas, porque, é claro, na segunda-feira, que marca nosso primeiro passo na nossa reabertura após este confinamento na próxima semana, as salas de aula estarão de novo agitadas. Sei que os pais em toda a Inglaterra ficarão encantados e aliviados pelo fato de todas as crianças estarem voltando à escola. Além disso, a partir de segunda-feira, estou muito satisfeito por podermos reabrir as casas de repouso para os visitantes. Nós colocamos em prática uma política realmente cuidadosa para que cada residente da casa de repouso possa registrar um único visitante regular que será testado. Sei que isto realmente importa para centenas de milhares de pessoas com um ente querido em um lar para idosos e estou realmente feliz por podermos dar este passo. Portanto, primeiro vamos nos voltar para os últimos dados do coronavírus. Estes dados mostram este progresso que fizemos, incluindo mais evidências sobre o impacto da vacina no salvamento de vidas. Aqui você pode ver o número de casos de Covid. Tenho o prazer de dizer que os casos ainda estão caindo. O número médio diário de casos é agora 6.685, o mais baixo desde o final de setembro, e a taxa semanal de casos em todo o Reino Unido é agora 84 por 100 mil. Os últimos números da ONS, que foram publicados hoje cedo, relataram um declínio ainda mais significativo. Eles mostram que na Inglaterra, 1 em 220 pessoas tem coronavírus, uma queda de 1 em 145 na semana passada. Tudo isto é uma notícia encorajadora e deve nos dar a todos confiança de que podemos tomar com segurança as medidas que estamos tomando na segunda-feira. O slide 2 mostra as internações hospitalares com Covid e mostra que elas também estão caindo. Ainda há 12.136 pessoas no hospital no Reino Unido com Covid. Isso ainda é muito alto, mas o número médio de novas admissões no hospital é de 900, o mais baixo desde outubro. Felizmente, o número de mortes com Covid também está diminuindo acentuadamente. O número médio de mortes por dia é de 248, também o mais baixo desde outubro. E aqui, de fato, o declínio está acelerando. O tempo de redução do número de mortes pela metade caiu de 19 dias. Portanto, o número de mortes por dia no mês passado para a metade a cada 11 dias agora. Não só isso, agora há menos pessoas morrendo de todas as causas em lares de idosos do que é normal para esta época do ano. Tomados em conjunto, esses 3 slides mostram que estamos indo na direção certa, embora ainda haja muito a fazer. E o que podemos ver também nos dados em todo o Reino Unido é que o programa de vacinas está trabalhando para proteger o NHS e salvar vidas. A melhor maneira de ver isto é observando a rapidez com que os casos, as internações hospitalares e as mortes estão caindo. O número de casos vem caindo de forma bastante uniforme desde meados de janeiro, em 1/4 a cada semana, apenas um pouco mais nos últimos dias. Não tem sido completamente tranquilo. Há uma semana eu estava aqui e dissemos que estávamos preocupados que a queda dos casos estivesse diminuindo. Felizmente, como você pode ver no gráfico, isso agora parece mais temporário, o que é uma boa notícia para todos nós. Agora vamos voltar para o número de internações hospitalares. Mais uma vez, e isso está caindo constantemente, em torno de 1/4 a cada semana. Mas há sinais iniciais de que este outono está ficando um pouco mais rápido. Na verdade, a queda de 29% na última semana é a queda mais rápida nas admissões hospitalares em qualquer ponto de toda a pandemia.
E o slide final, por favor. Mas onde você pode realmente ver o efeito da vacina é na queda do número de mortes. O número de mortes está caindo cada vez mais rápido. E agora as mortes estão caindo em mais de 1/3 a cada semana. E, de fato, na última semana caíram 41%, mais rápido do que antes. O médico-chefe nos disse há semanas que você veria primeiro o efeito da vacina em menos pessoas morrendo e depois em hospitalizações reduzidas. E eu acredito que é exatamente isso que está acontecendo. O que tudo isso mostra é que a ligação dos casos com as hospitalizações e depois com as mortes, que eram inquebráveis antes da vacina, essa ligação agora está quebrando. A vacina está protegendo o NHS e salvando vidas, e que em todo o país o plano deste país está funcionando. E além destes dados do mundo real, quero compartilhar os resultados de um estudo da Universidade de Bristol que mostra claramente a diferença que nosso programa de vacinação está fazendo. O estudo examinou todos os pacientes com mais de 80 anos que foram admitidos com doenças respiratórias graves em Bristol. Os resultados mostraram que uma única dose da injeção Pfizer ou Oxford, que oferece cerca de 80% de proteção contra hospitalização após pelo menos 2 semanas, mesmo entre os mais frágeis e aqueles com condições médicas subjacentes. Novamente, como com os dados que foram publicados na semana passada, o efeito foi ligeiramente mais forte na injeção Oxford do que Pfizer. O que isto corrobora é que o que vimos ao longo das últimas semanas é que as vacinas funcionam e elas são a melhor maneira de garantir essa liberdade. Até a meia-noite da noite passada, 21,3 milhões de pessoas foram vacinadas. Posso lhes dizer que vacinamos 2/5 de toda a população adulta do Reino Unido. Ontem eu estava na Escócia, vendo o trabalho da equipe combinando com o NHS Escócia, das autoridades locais escocesas e das Forças Armadas, entregando vacinas em Hamilton. Todos eles estavam trabalhando juntos, como um só, em direção a um objetivo comum, protegendo-nos a todos. Como qualquer pessoa que já esteve em um centro de vacinação saberá, a alegria no rosto das pessoas quando elas recebem a vacina é animadora. E cada vez mais pessoas terão esta sensação de proteção. Estamos no caminho certo para atingir nosso objetivo de oferecer uma primeira dose a todos que têm 50 anos ou mais, ou parte dos grupos de risco, até 15 de abril, e a todos os adultos até final de julho. O lançamento da vacina nos permitiu traçar nosso roteiro de como vamos levantar cuidadosamente algumas das restrições. E ao fazermos isso, estaremos nos baseando na enorme infraestrutura de testes que está em vigor agora. Estamos agora testando 2,8 milhões de pessoas por semana. O roteiro é construído com base no princípio de substituir a proteção que vem do confinamento pela proteção das vacinas e dos testes. Assim, ao abrirmos, por exemplo, casas de idosos, como mencionei há pouco, os visitantes que virão com testes regulares. E à medida que as escolas e faculdades retornarem, estaremos dando aos professores, funcionários, pais, alunos do ensino médio e universitário e suas famílias acesso a testes regulares 2 vezes por semana em período de aulas e em feriados. E peço a todos aqueles e as famílias daqueles que voltarão às escolas ou à faculdade na próxima semana a aceitarem esta oferta. Uma das coisas mais perigosas sobre este vírus é que cerca de 1/3 daqueles que contraem não apresentam nenhum sintoma e ainda assim podem transmitir a doença a outros. E é por isso é tão importante que todos nós sigamos o distanciamento social e tomemos as precauções. Tão rápidos e regulares testes são uma parte crítica de nossa resposta. E podemos fazer muito mais por causa da enorme capacidade que construímos no NHS Test and Trace. E eu encorajaria a participar de um destes programas de testes regulares, pois é assim que manteremos este vírus sob controle enquanto continuamos a lançar a vacina. Para mais informações sobre como obter um teste, visite o site do governo. Peço a todos os que são elegíveis para obter esse teste regular. Agora,
Eu sei que esta pandemia tem sido um tempo ansioso para tantos jovens. Crescer, afinal, já é difícil o suficiente no melhor dos tempos. Mas durante esses tempos difíceis, é ainda pior. Escola em casa, não poder ver os amigos, o esporte cancelado e ficar preso em casa. Eu sei o quanto as pessoas estão ansiosas para voltar à escola, ver amigos em uma sala de aula e não apenas em Zoom. A segunda-feira será um dia muito esperado para muitos. Mas para alguns será também um momento de mal-estar e ansiedade. Precisamos ajudar os jovens a superar isso e retomar suas vidas e dar-lhes a ajuda e o apoio que eles precisam. Trabalhamos muito durante toda a pandemia para garantir que os serviços de saúde mental estejam abertos e criamos apoio 24 horas por dia, 7 dias por semana para os necessitados. Tenho o prazer de anunciar hoje que estaremos alocando mais 79 milhões de libras para impulsionar o apoio à saúde mental para crianças e jovens. Quase 3 milhões de crianças e jovens se beneficiarão de mais equipes de apoio à saúde mental e equipes de apoio nas escolas, trabalhando duro para garantir que as pessoas tenham acesso ao apoio e aos cuidados que precisam. E estaremos expandindo o acesso aos serviços de saúde mental na comunidade também. Gostaria de terminar com algumas boas notícias sobre o nosso trabalho para enfrentar novas variantes. Graças à brilhante equipe que tem trabalhado tão duro durante a última semana, agora identificamos com sucesso o 6º caso da variante de preocupação identificada pela primeira vez em Manaus, no Brasil. Utilizando a mais recente tecnologia, a determinação obstinada de nosso programa de teste e rastreamento, identificamos com sucesso a pessoa em questão. A melhor evidência é que essa pessoa em questão permaneceu em casa e que não há sinais de que tenha havido qualquer transmissão posterior. Mas, como precaução, estamos colocando mais testes em Croydon, onde eles vivem, para minimizar o risco de propagação. Este resultado positivo só foi possível devido à enorme capacidade de sequenciamento genômico que temos agora neste país e nossa equipe de testes e rastreamento para que pudéssemos identificar estes casos, rastreá-los e contatá-los. Isto mostra como é importante esta capacidade de construirmos e como é importante ser transparente sempre que novas variantes são encontradas, porque seja aqui em casa ou em qualquer lugar no mundo, testar, sequenciar e ser transparente sobre o que se encontra ajuda a deter a propagação da doença, e em particular essas vacinas que são tão preocupantes e protegem vidas. Estou realmente encantado com o trabalho que a equipe realizou esta semana. Eles trabalharam absolutamente sem problemas desde estes 6 casos foram identificados pela primeira vez na sexta-feira e encontraram 6 casos positivos. Portanto, Susan vai dizer um pouco mais sobre isto em um momento, mas meu resumo é: as coisas estão indo na direção certa. Estes tempos são desafiadores, mas graças à vacina estamos fazendo progressos, mas ainda não estamos lá. Por isso, à medida que avançamos no caminho da recuperação, é vital que todos desempenhem seu papel, sigam as regras e, quando chegar a sua vez, tomem a injeção.